E a gente começa a nossa edição de sexta-feira do SC Esportes, lembrando que a nossa Angélica Varaschini está na sua merecida folga de ano novo, com uma reportagem que eu tenho a maior satisfação de apresentar para vocês. Porque mostra, gente, que o esporte vai muito além da questão do resultado. Exige fôlego, sim, ritmo, concentração, mas imagine o seguinte, para quem não enxerga, como entra a corrida na vida dessas pessoas, né? E eu vou trazer o exemplo dessa reportagem do meu amigo Marco, que eu conheci, e a parceira de vida que ele tem hoje, que traz para ele confiança, segurança, e vocês vão ver que ela, apesar de ser a guia do Marco, a sua atual esposa, que ele conheceu através da corrida, em alguns momentos o Marco, que não enxerga, é guia dela também. Mas como assim? E mais, além de correr, essa dupla pedala e nada. Isso eu não sabia. Vocês já viram? Alguém com guia nadando, participando de triatlon? Vejam só essa história, a reportagem com as imagens do Dionei Pacheco, da Angélica Varaschini, esse exemplo de superação que vem através desse projeto lindo que nós temos, que é o projeto do Sexto Sentido. Dá uma olhada. Correr exige fôlego, ritmo e concentração. Para quem não enxerga, exige algo a mais, confiança absoluta. Aqui, essa confiança corre lado a lado. A corrida é sempre em dupla e eles utilizam uma guia para auxiliar no movimento. Para a corrida guiada acontecer, a gente usa a guia, que ela tem dois lados. A pessoa com deficiência visual coloca na mão o guia aqui e a gente sincroniza a perna, a passada e o braço, por exemplo, usa como espelho, né? Faz de conta que está correndo aí, Marco. Ó, então a gente vai espelhando e o movimento acontece, né? A Ana e o Marco são guiados pelo Martim e pela Rô, seus guias, os olhos na hora da corrida. Para não acontecer algum acidente, pro lado né? dela, simplesmente só puxa um pouquinho, mas a gente nem percebe. Só faço aqui. E aí você já entende? Exatamente. Aí quando eu vou pro outro lado, ela só dá mas é coisa leve. Tem técnicas, né? Que a pessoa aperfeiçoa, mas para encaixa, né? É um hábito, né, na verdade. Você acostuma depois, né? É um hábito. Muitas pessoas dizem que quando guia muito, depois vai correr sozinho e quer avisar os outros do buraco. A corrida é um esporte inclusivo, mas as pessoas com deficiência acabam encontrando no dia a dia alguma dificuldade diferente da gente. Como essa, por exemplo. E isso eles passam quase todos os dias nos treinos. E muitas vezes isso acaba atrapalhando na hora de correr. Das pessoas que não saem da frente, as pessoas sem noção, que deixam o patinete na frente, que ficam em cima do piso guia quando a gente vai passar, ou aquelas pessoas que ficam em 5 assim na calçada e não saem. Enfim, aí são dificuldades bem particulares. O que pode auxiliar também na hora de se locomover é o piso tátil. Esse revestimento aqui, com relevos e cores contrastantes no chão, que é projetado justamente para guiar e alertar as pessoas com deficiência visual. Mas esse aqui, por exemplo, olha só, tem uma tenda quase em cima dele. Apesar de todas essas dificuldades, eles não param. A Ana e o Marco já disputaram maratonas, inclusive já correram a Volta à Ilha, uma das maiores corridas do estado. A inclusão é muito importante, porque o atleta que ele é deficiente visual ou qualquer deficiência que ele tenha, ele quer fazer parte. Ele não quer ser tratado diferente, ele só quer ser incluso. Então, mesmo se é 5 quilômetros, 10, 21 ou até 42, ele quer ser tratado igual. E é para isso acontecer que existe o Sexto Sentido, uma iniciativa que transforma vidas ao mostrar que a deficiência visual não limita sonhos, e sim amplia possibilidades. Utilizar o esporte como forma de inclusão, de socialização. Exatamente. Com igualdade, sempre, né? Então, é isso que a gente busca junto às organizações, né? Sempre procurando manter os atletas em movimento. Vocês viram um pouquinho como é que funciona, né? E um pouco do projeto Sexto Sentido. Mas quando eu vim pra cá pra fazer essa matéria, a Rô e a Lu me falaram: Angélica, vem, a gente vai falar contigo, mostrar tudo com muito prazer. Mas tu vai ter que vivenciar isso na pele. Não basta a gente vir aqui falar um pouquinho, a gente tem que participar também. Então vamos lá. Vai lá, Rô.
tenho que eu vou bater em alguma coisa. Gente, é aquilo que eu tava falando pra ti, Rô. No início parece que a gente vai bater em tudo, assim, né? Parece que tem sempre algo na tua frente e aí fica meio receoso, mas o guia realmente dá uma segurança muito grande, né? Isso que a gente quer, que venham mais guias para o nosso projeto, mais pessoas com deficiência visual, que nos procurem, que comecem a guiar, que comecem a correr. O projeto Sexto Sentido não forma apenas corredores, forma vínculos, amizades e histórias que vão muito além da linha de chegada. Como o caso da Rô e do Marco, da corrida ao casamento. Nós nos conhecemos no projeto, eu já era guia do Sexto Sentido e o Marco entrou. E na época o meu filho guiava ele. Um dia meu filho não pôde ir e me chamou para fazer o treino dele. Eu fui e estamos treinando até hoje. Virou casamento o treino. Antes dela correr comigo, eu já dava uma paqueradinha assim, mas de leve. Aí quando eu tive a oportunidade, óbvio, de mais ou menos fazer uns 10 quilômetros com ela, correndo, batendo um papo, aí de em diante não... É sobre esporte, inclusão e amor. Não é correr, é transformar vidas. O limite aqui deixa de ser a visão e passa a ser apenas a vontade de ir mais longe. E é isso que o esporte proporciona, né? Transformar vidas. E esse projeto lindo do Sexto Sentido, como falou a Rô, né? Que mais pessoas venham também participar, guias ou pessoas que são portadores, né? Necessidades especiais, que são cegas, que não enxergam, que tem nesse caminho do Sexto Sentido essa oportunidade de inclusão. E que história linda, porque ali a Rô e o Marco é uma capacidade que ele tem difícil de descrever, gente. Porque ele conhece tudo mesmo sem enxergar. Quando a Rô está dirigindo o carro, o Marco do lado fala, agora você está na rua tal. Ela olha para ele assim, eu estou na rua tal. Ô Marco, e agora para onde é que a gente vai? Não, pega aqui à direita, pega aqui à esquerda. Ele decorou tudo. Ele decora os percursos, conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida, quando ele nem enxergava, e agora acrescentado desse sentido apurado que ele tem também. Então, um grande abraço a esse casal tão maravilhoso, que eu tenho a satisfação de ter com meus amigos, e o Sexto Sentido participa do Volta à Ilha, que é a maior prova de revezamento da América Latina. Vamos lá com as informações do futebol, porque já tem bola rolando pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, está de volta o futebol no Brasil, e esse é o maior torneio de base do país. Representando o nosso estado, nós teremos 4 times de Santa Catarina. O Barra, a Chapecoense, Criciúma e Figueirense. Vamos aqui na tela então conferir como está a rodada já para os times de Santa Catarina. Amanhã estreia da Chape, enfrentando, portanto, a equipe do Volta Redonda. O jogo acontece às 3h15 pelo grupo 1. Já pelo grupo 13, o Barra faz a sua estreia fora de casa. Enfrenta o Cruzeiro às 9h30 da noite. E no domingo, as outras 2 estreias. Nós teremos o Figueirense jogando contra o Bragantino e também às 3h15, no mesmo horário, o Criciúma enfrenta o 15 de Piracicaba. Falei fora de casa, mas todos os jogos são em São Paulo, né? Todos os jogos são em São Paulo. Então está aí o Criciúma, o Barra, Chapecoense e Figueirense serão os representantes de Santa Catarina na Copa de Futebol Júnior, começando já o calendário esportivo 2026. E ainda falando das categorias de base, a gente abre espaço agora para o nosso Paulo César trazer uma reportagem. Ele foi até Indaial conversar com a família do menino Bernardo Pizeta, que é uma das 10 crianças que perderam a vida na tragédia, naquele incêndio no Ninho do Urubu, lá em 2019. E 7 anos depois, a família do Bernardo, assim como as outras famílias, seguem esperando, né? Uma situação que possa vir contemplar essa perda irreparável que eles tiveram. Eles seguem morando na mesma casa e aguardando por justiça, por um sonho que infelizmente foi interrompido cedo demais desse garoto Bernardo. Vejam só. A saudade aperta o peito e chega por fotos, por lembranças que estão por toda a casa dos pais do garoto Bernardo. A imagem na parede do quarto do menino retrata 10 sonhos interrompidos. Dona Leda e seu Darley guardam com carinho o último par de luvas e o último par de chuteiras usados pelo filho. A promessa que nasceu em Indaial foi jogar no Flamengo em julho de 2018. E a mãe lembra da época que, mesmo à distância, falava com Bernardo diariamente.
3 vezes ao dia. De manhã a gente, sempre perguntava como dormia, se estava tudo bem, dava aquele incentivo para ir treinar. Depois do meio-dia se almoçou bem, se o treino foi bom. De tarde tinha aula, aí mãe professora, além de mãe professora, daí cobrava os estudos também. E de noite, no final da noite, Deus te abençoe, enfim, saber como foi o dia e se preparar para o próximo, que também não era fácil estar longe da família, Não era fácil, mas foi por amor, pela realização de um sonho. Por amor. Amor a esse time que ele amou sempre, desde pequeno, contra o pai, no caso, E os nossos fla-flus eram sempre, claro, na base da brincadeira, tudo, Mas ele jamais se dobrou e foi pro time do pai. Ele sempre foi Flamengo. Sempre Flamengo, Flamengo até morrer. Bernardo Pizeta foi uma das 10 vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019. Morreu aos 14 anos de idade. O pai, tricolor de coração, ainda não se conforma com a decisão da Justiça, que em novembro absolveu todos os réus do processo que apurava os responsáveis pela tragédia. Eu entreguei meu filho sob a responsabilidade do Flamengo, agora ninguém mais é responsável, Eu e mais 9 famílias, entregamos nossos filhos lá, vivos, sob a responsabilidade deles. E agora ninguém mais é responsável. Então isso é inadmissível, Em busca de justiça, as famílias das vítimas decidiram agir. As famílias das vítimas das tragédias de Brumadinho, de Mariana, da Boate Kiss e do Ninho do Urubu decidiram unir forças por justiça. Agora, no início de 2026, eles farão um encontro para definir uma pauta que será levada ao Congresso Nacional. O objetivo principal é construir uma proposta de lei que garanta o fim da impunidade. E a gente resolveu, vamos nos reunir uma hora para construir uma pauta para a gente poder estar levando alguma coisa mais concreta, mais efetiva, para que realmente sejam tomadas decisões em cima disso, em cima dessas tragédias. Imagina só, se lá atrás, lá na Boate Kiss, tivesse sido feito alguma coisa naquele momento, talvez não teria acontecido Brumadinho, não teria acontecido Mariana, não teria acontecido o Ninho do Urubu e tantas outras aí que vem acontecendo. Além do fim da impunidade, a mobilização das famílias também tem outros objetivos. E claro, novas legislações para que isso não aconteça mais, para que seja estudado de que forma foram feitas as coisas. Então, exemplo do Ninho do Urubu, então eram contêineres com grades. Se não tivesse grades, os meninos teriam fugido, Teria escapado, desculpa, não fugido, Teria escapado, do acidente. Mas infelizmente não tinha um plano de evacuação, não tinha extintores, enfim, uma série de coisas, Enquanto a justiça não chega, a mãe de Bernardo reúne forças para seguir em frente. A gente faria tudo de novo, esse apoio que a gente fez para ele estava lá, era o lugar onde ele queria. A única coisa ainda que faltou para ele era a seleção brasileira, que ele imaginava, mas o Flamengo era um dos maiores sonhos dele, E assim, agradeço a oportunidade de viver esses 14 anos com ele, ter ele nas nossas vidas, A gente sempre viveu com muito amor e tudo valeu a pena, faria tudo novamente. Bernardo Pizeta partiu cedo demais e hoje mora no céu. Indaial fez uma homenagem ao atleta. Um centro esportivo leva o nome do garoto. E como disse o poeta na obra Anjo Beno, se a luva está vazia e a chuteira está limpa, se a trave está vazia e hoje oramos por ti, é porque anjos não jogam por aqui. A gente tem essa conexão sempre, diariamente. Eu acho que ele é uma das forças e a gente procura estar bem para ele estar tranquilo e bem também, até a gente se reencontrar novamente,
Esta é a reportagem do Paulo César com a família Pizeta, do menino Bernardo, uma das vítimas da tragédia de 2019 lá no Ninho do Urubu. Lembrando que na próxima segunda-feira, dia 5 de janeiro, a nossa Angélica Varaschini já vai estar de volta no comando do nosso SC Esportes.